E aí, Zé, tudo bom? O anime de hoje mostra a história de um cara que passou a vida toda se declarando e levando fora de várias garotas que ele se aproximava. O maluco foi rejeitado pela primeira garota quando tinha apenas 8 meses de vida. Aí um dia ele vai rezar e o Deus do amor promete uma vida romântica muito boa pra ele no ensino médio. Esse anime é muito engraçado e muito bom de se assistir, porque o protagonista se envolve com várias garotas no decorrer do anime. Lembrando que se você gostar do vídeo, dá o like aí e se inscreve no canal pra receber mais resumo de anime. É só isso e bora pra análise. O anime começa mostrando o protagonista se declarando pra uma menina da escola dele. Ele diz que gosta dela e pede ela em namoro. Ela diz pra ele que também gosta dele e acha ele um bom rapaz, mas ela diz que só de pensar em namorar ele, ela se sente enojada. E ele fica triste e diz que nada dá certo na vida dele. Daí ele tá lá conversando com o amigo dele, a cara dele tá horrível. E o amigo dele tenta animar ele. Ele pergunta pro protagonista quantas vezes ele foi rejeitado por uma garota. E ele responde que com essa já foram 100 vezes no total. O maluco é mais odiado que uva passa no arroz, meu amigo. O amigo dele fica impressionado, porque qualquer pessoa normal já teria desistido. O amigo pergunta dele desde quando ele vem sendo rejeitado pelas garotas, pra essa ser a 100ª vez. Ele diz que foi rejeitado desde quando tinha 8 meses de idade. Tudo que ele quer é uma namorada pra ele. Ele quer comer uma cocotinha. Eu como muitas cocotinhas. O amigo dele não entende o porquê ele é tão rejeitado, já que o prota não é feio e tira boas notas. E é bom nos esportes. Daí o amigo dele deseja boa sorte e vai embora. A cena corta pro protagonista rezando pro Deus do amor e Buda, pra ajudar ele a ter uma namorada e uma vida feliz no ensino médio. Então o Deus do amor aparece do nada e o prota toma um susto. E o Deus do amor diz pro protagonista não se preocupar, porque a gostosa predestinada já tá preparada pra ele no ensino médio. E ele fica loucaço, dizendo que já sente o sabor dela, e incorpora o Kaneki de Tokyo Ghoul. Coitado, mano, ele tá louco pra comer uma cocotinha. Eu como muitas cocotinhas. Daí o Deus explica pra ele que ele vai encontrar uma gêmea dele. E quando ele encontrar, ele vai sentir um choque passando no corpo dele. E vai ser amor à primeira vista. E o Deus diz que ele tem muita sorte, porque não são todas as pessoas que têm uma alma gêmea. Mas ele é mais sortudo porque ele ainda vai encontrar 100 almas gêmeas durante o ensino médio. Daí a cena muda pro protagonista na escola. Ele tá animadão pra encontrar as 100 cocotas. E ele tá andando de boa quando ele esbarra em 2 waifu maravilhosas. E quando ele vai se desculpar, ele sente um choque no corpo dele. E ele entende que deu de cara com 2 almas gêmeas dele de uma única vez. Mano, eu tô com inveja desse cara. Ele estende a mão pra ajudar as duas a levantar, quando uma waifu começa a fingir que torceu o pé, só pro protagonista levar ela pra enfermaria. Daí ele começa a chorar pedindo desculpa, e a waifu fica mais apaixonada ainda. Daí quando ele vai levar ela pra enfermaria, a outra waifu começa a fingir que também torceu o pé, e pede pra ele levar ela também. Daí o protagonista começa a se bater na frente das duas. Ele se acha um idiota por machucar as almas gêmeas dele. Elas se levantam pra ajudar, mas começam a fingir de novo. Daí ele anda com elas duas agarradinhas nele. Ele tá levando elas pra enfermaria. E elas começam a brigar uma com a outra, por causa do protagonista. Mano, que inveja desse cara. Elas começam a se agarrar nele e ele fica todo vermelho. Nunca uma garota se aproximou assim dele. E agora tem 2 gatas agarradas nele. Isso é um sonho. Eles estão lá andando e ele pergunta o nome delas. E elas se apresentam. Essa waifu de cabelo louro é uma tsundere, já a outra é mais carinhosa e sensível. Eu prefiro a lourinha tsundere. Daí eles ouvem umas meninas conversando, que se alguém se declarar por uma pessoa segurando um trevo de 4 folhas, a pessoa vai aceitar namorar com ele. Daí elas têm a ideia de sair para procurar o tal trevo de 4 folhas e se declarar pro protagonista. Aí chega o final do dia e o protagonista tá andando e olha pela janela e vê que as waifus estão procurando o trevo no meio do mato. E ele vai lá e pergunta se tá difícil encontrar o trevo. E a lourinha diz que não tá procurando trevo nenhum. E fica toda envergonhada. Eu amo essa menina. Daí o prota vai lá e entrega uma latinha de Fanta pra ela beber, porque ela deve estar cansada de procurar no meio do sol. Daí ela pega toda envergonhada e diz que vai beber. Ela diz que vai embora. Ela vira e agradece pelo refrigerante, toda envergonhadinha. Meu Deus, eu amo essa mina. Aí a outra waifu chega e pergunta o que ele tá fazendo lá. Ele diz que veio entregar um refrigerante pra ela, já que ela deve estar cansada de procurar o trevo. Na hora que ela vai aceitar, ela tem uma ideia, e diz pro protagonista que não vai conseguir beber tudo sozinha, e pede pro protagonista beber a metade. Ela tá fazendo isso de propósito, mano, porque ela quer dar um beijo indireto na boca do protagonista. Foi tudo calculado, meu mano. Ele vai lá e bebe metade do refrigerante e entrega pra ela. Na hora que ela vai beber, ela começa a tremer de nervosa e começa a derramar tudo no chão. Ela deixa a latinha cair e começa a chorar desesperada, porque ela perdeu a chance de encostar a boca no mesmo lugar em que o protagonista encostou. Coitadinha, mano. Daí o protagonista dá um lenço pra ela se limpar
e ela pega na mão dele e começa a se declarar pro protagonista. Ela diz que ela gosta dele e pede ele em namoro. Ela diz que se apaixonou por ele desde quando ela viu, e ela diz que sabe que não é a única que gosta dele. Aí a waifu de tsundere aparece e fica cheia de ciúme dos dois. Ela tinha ido comprar suco para agradecer o protagonista, e como ela não sabia o sabor que ele gostava, ela comprou todos os sucos. Mano, eu amo essa garota, Deus me livre. Aí ela vai pra cima da outra waifu. Ela quer saber por que ela tava dando em cima do protagonista. Daí ela acaba confessando sem querer que gosta do protagonista, e ela fica toda envergonhada e começa a gaguejar. Aí ela cria coragem e confessa que ela tá apaixonada por ele sim, e pede ele em namoro também. Mano, olha que coisa fofa. Daí as duas perguntam pra ele com qual ele vai querer ficar. Daí ele vai pra casa e fica pensando em qual ele vai escolher. Ele não consegue escolher nenhuma, já que as duas são lindas. Daí ele vai pro templo e pergunta pra Deus qual ele deve escolher. Daí o Deus responde que como as duas são almas gêmeas dele, ele pode escolher qualquer uma das duas que vai dar certo. Daí o prota pergunta o que as pessoas que têm mais de uma alma gêmea fazem pra escolher. E o Deus diz que cada pessoa só pode ter uma alma gêmea. Ele explica pro protagonista que foi um erro ele ter 100 almas gêmeas, porque ele se distraiu enquanto estava assistindo TV e escreveu o número 100 no lugar errado. Daí o Deus explica que se ele escolher uma garota pra ficar, a outra vai morrer. Daí ele tá andando preocupado e ele bola um plano. Ele vai rejeitar as duas ao mesmo tempo e depois vai atrás de uma por uma para namorar as duas, sem que a outra saiba. Daí chega o dia e as duas estão esperando o protagonista, e ele aparece só o pó da rabiola. Daí elas perguntam se ele decidiu com quem ele vai ficar, e ele diz que sim. Ele se curva e diz que quer namorar as duas ao mesmo tempo. A lourinha fica em choque e diz que não vai dividir ele com a outra mulher. Daí a cena corta para ontem, quando o protagonista tinha decidido dar um fora nas duas. Mas ele achou que aquele plano era covardia e começou a se bater. Daí ele começa a falar que não conseguiu escolher nenhuma das duas, e por isso ele quer ficar com as duas ao mesmo tempo. Daí ele entrega 2 trevos de 4 folhas para elas. Ele tá todo surrado desse jeito, porque ontem à noite ele ficou procurando o trevo para entregar para elas, já que elas queriam tanto encontrar eles. Daí a loirinha diz que ele só tá fazendo isso só para elas aceitarem um relacionamento a 3 com ele. Daí ele diz que não era por isso. Ele só trouxe o trevo porque achou que elas ficariam felizes se ele fizesse isso. E convence e elas ficam com o nariz sangrando. Daí a waifu aceita o pedido do prota e diz que quer namorar com ele, porque ela ama ele tanto que não se imagina namorando com outro cara. Ela diz que é melhor deixar ele ficar com outra do que ser rejeitada por ele. E ela começa a se agarrar nele. E a lourinha fica cheia de ciúmes e diz para ele namorar com ela também. Daí a outra começa a tirar sarro dela, porque ela tinha dito que nunca aceitaria ele ficar com duas. Daí o protagonista promete que vai fazer todas as duas felizes. Daí elas abraçam ele. No outro dia o protagonista tá falando sozinho com um poste. Esse cara ficou louco das ideias, mano. E as duas namoradas dele aparecem. Mano, que inveja desse cara. E ela pergunta por que ele tava falando com o poste. E ele diz que tava muito animado por ter uma namorada e tava desabafando. Aí o waifu de cabelo rosa pega na mão dele e ele se derrete todo. A lourinha fica com ciúme e também pega na mão dele. E agora ele anda de mão dada com as duas. Daí elas param e pedem pra ele chamar elas pelo primeiro nome. E elas ficam vermelhas. Mano, que menina fofa, meu Deus do céu. Daí eles chegam na escola e vem a diretora correndo atrás de um aluno. Essa diretora ataca os alunos que desobedecem as regras do colégio e beija eles de língua. Sim, mano, olha que loucura, né? Aí elas perguntam pro protagonista se ele já tinha beijado alguém na vida. E ele diz que não. Aí elas começam uma competição para ver quem vai tirar o bebê do prota. Aí eles vão pro terraço almoçar e cada uma fez uma comida pro nosso protagonista. Ela vai e dá comida na boca dele e a loirinha fica com inveja e tenta dar comida na boca do protagonista, mas ela fica toda nervosa e acaba acertando o olho dele. Daí eles dividem um chocolate com a boca. Ele fica todo empolgadão e a loirinha fica com inveja e acerta o olho do protagonista de novo, mano. Coitado. Aí ela pergunta pro prota se ele tá resfriado, porque os olhos dele estão lacrimejando. Acho que ela esqueceu o que ela fez, né? Daí ela quer beijar a boca do protagonista pra passar o resfriado pra ela e ele se curar. Aí a waifu de cabelo rosa dá uma peitada na cara da lourinha de tsundere e diz que ela vai verificar os lábios do protagonista e tenta beijar ele. Mas a lourinha se mete no meio e diz que vai fazer uma respiração boca a boca e começa a bater a cabeça do protagonista até ele desmaiar. Daí ela leva outra peitada na cara e elas começam a se encarar. Elas estão brigando por causa do protagonista. Daí ele diz que se elas quiserem beijar ele, era só elas ter falado antes. Aí elas falam que querem ser a dona do primeiro beijo dele. Então o protagonista bola um plano para que elas beijassem ele sem ele ver e totalmente na sorte. Assim elas não vão saber quem deu o primeiro beijo nele.
e ele vai considerar as duas como sendo o primeiro beijo dele. É um plano perfeito. Mas a loirinha diz que o plano dele é cheio de furos e qualquer um pode trapacear. Então ele faz todo mundo jurar de dedinho que não irão trapacear. E elas juram. Mano, haveria menos guerra se todo mundo jurasse de dedinho, né? Então eles colocam as vendas e os fones de ouvido pra ninguém ver e nem ouvir nada. Ele joga os dados e deu um número par, então ele vai pela direita. Ele coloca a venda e sai apalpando, quando ele sem querer mete a mão nos peitos da waifu. Daí a Hakari dá um soco nele, então ele manda recomeçar tudo de novo. Daí um gato que tava lá em cima vê a calcinha da loirinha e vai brincar. Ela pensa que é o protagonista e começa a ficar vermelha. Ela chama ele de safado e dá uma joelhada nos ovos dele. Mano, isso doeu em mim. Daí ele tira os fones da Hakari e manda começar tudo de novo. Eles tentam e acontece um monte de coisa bizarra. Até que chega no final da tarde e nada deu certo. Então elas começam a brigar entre si e jogar a culpa uma na outra. Daí ele manda as duas pararem de brigar e diz que é tudo culpa dele, por ele ser patético. E sai correndo, e elas vão correndo atrás dele. E ele começa a gritar, chamando aquela diretora que beija de língua os alunos que correm no corredor. Então ela corre atrás dele e alcança. Agora quem vai tirar o bebê é a diretora maluca. Então a loirinha agarra a diretora pelas costas para salvar o protagonista. E a Hakari abre a janela e pede ajuda do inspetor de secretaria da educação. Ela fala que a diretora tá abusando dos alunos. A diretora ouve isso e sai correndo com medo. Ela não quer perder o emprego e nunca mais poder beijar os alunos. Elas perguntam pro protagonista por que ele fez isso. E ele explica que não queria ver as duas brigando, e por isso ele preferiu jogar o bebê dele no lixo. Assim nenhuma e nem outra seria a dona do primeiro beijo dele. Elas falam que se for para ele desperdiçar o primeiro beijo dele com aquela velha, era melhor ele beijar qualquer uma das duas. Então ele vai e abraça ela. Depois ele sugere um beijo triplo. Assim as duas vão poder tirar o bebê dele ao mesmo tempo. Ele já tinha pensado nisso antes, mas ele ficou com vergonha de falar. Então eles se juntam e dão um beijo triplo. Mano, já disse que eu sinto inveja desse cara. No outro dia eles estão na biblioteca procurando o livro de receita. Elas querem cozinhar pro prota, mas elas acabam brigando por causa de um livro que tem a receita que faz um homem se apaixonar de vez por ela. Então ele sai e vai procurar um livro pra ele, quando de repente ele encontra uma waifu baixinha kawaii na biblioteca. Olha que coisa linda. Eles se olham e ele sente um choque passando no corpo dele. Essa é mais uma alma gêmea dele. E o episódio acaba. Muito obrigado se você chegou até aqui. Não se esqueça de descer o dedo no like, se inscrever no canal, ativa o sino para receber as notificações de novos vídeos que eu postar aqui. E tamo junto, até a próxima. Então a partir de hoje, quem gostar do nosso trabalho assim, obrigado, continue, muito obrigado de coração. Mas gente, quem não gostar, se lasque. Não é assim. Se lasque, Se arrombe. Se arrombe.